Meus irmãos, para esse tempo de meditação da palavra, eu convido que você abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 7. Segundo Samuel, capítulo 7. O texto que nós leremos é um texto um pouco extenso, então eu vou repartir em dois, ok? Nós leremos de forma responsiva esses dois trechos. Primeiramente, do versículo 1 até o 7, para nós iniciarmos a nossa meditação de hoje, com esse tema, a promessa do Rei Eterno, segunda mensagem dessa série, das promessas do Senhor. Segundo Samuel 7, do versículo 1 a 7, diz o seguinte, leitura responsiva da palavra de Deus. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse Natã ao rei, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Vai, dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar, o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, muito obrigado pela sua palavra. Sua palavra é viva e eficaz, capaz de transformar o nosso coração, e é isso que pedimos. Mais uma vez, revela a tua glória para nós, nem que seja um pouco mais, ó Deus, porque isso nos basta. Nós, pecadores que somos, ó Deus, recebemos com alegria a Tua palavra. Que o Senhor receba o nosso coração atento, os nossos ouvidos abertos, para que essa palavra entre e frutifique em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos meditar nesse texto e pensando na ideia central desse texto, nessa promessa de um rei. Eu lembrei da história de Judson Taylor, um missionário britânico, que passou a sua vida evangelizando a China. Ele, por mais de 50 anos, se dedicou à evangelização da China. Seu sonho era alcançar o interior deste grande país, indo em lugares que ninguém mais queria ir. Pense isso no século XIX. Muitas coisas diferentes de hoje em dia. Mas a sua missão não foi marcada primeiramente com tanto sucesso e êxito. A sua missão foi marcada por sofrimento. Ele passou por períodos de escassez extrema, enfrentou muitas doenças constantes, sofreu oposições e perseguições. No campo missionário, enterrou seus filhos ainda pequeno e também a sua esposa. Durante anos, ele via que tinha muitas dificuldades e pouco sucesso naquilo que ele fazia, muitos desafios. Mas no fim da sua vida, olha que coisa interessante, o ministério que ele mesmo iniciou havia enviado mais de 800 missionários para a China. Isso resultou diretamente na criação de centenas de escolas e por volta de 18 mil convertidos a Jesus. Taylor entendeu que ele não estava construindo uma grande obra para Deus, mas é que Deus estava construindo a sua grande obra e usando a vida desse missionário, fazendo com que a obra de Deus avançasse por intermédio do seu servo. O texto que nós lemos mostra Davi em uma situação e um cenário um pouco semelhante. Ele queria fazer um grande templo para Deus. E a intenção era ótima. Queria honrar o Senhor. Mas ele descobriu que era Deus o responsável por estabelecer a sua habitação, o seu templo no meio do povo. E o Evangelho, meus irmãos, não é a história de um homem construindo algo para Deus, mas de Deus nos usando em seus grandes planos. Acima de tudo, Deus usou Davi para revelar Cristo ao mundo depois de tantos séculos. E é para este mesmo fim que Deus deseja usar a minha e a sua vida. Revelar Cristo Jesus ao mundo, fazer com que o Filho de Deus seja exaltado em toda a criação. É para isso que você foi criado, é para isso que nós estamos aqui como igreja adorando o nome do Senhor. E é nessa figura de Davi que eu quero me concentrar um pouco com os irmãos. E peço para que você reúna todo o seu conhecimento de EBD para você lembrar das histórias de Davi, porque isso vai ser importante. Inclusive, a primeira série
das crianças que nós tivemos na UCP, a primeira série de aulas foi uma história de promessas. Então as crianças que estão aqui certamente já sabem tudo que eu vou falar. E vocês podem contar aos seus pais se eles tiverem alguma dúvida. Combinado? Porque nós falamos das promessas de Adão, de Noé, de Abraão, de Moisés, de Davi, até chegar em Jesus. E nós estamos agora nessa promessa que Deus faz a Davi. A figura de Davi, meus irmãos, é algo muito importante na história bíblica. E nós precisamos entendê-la para compreender a Bíblia um pouco melhor e mais profundamente. Davi foi o maior rei que Israel já teve. O melhor deles. O exemplar. O rei em que todos queriam se inspirar. E o texto que nós lemos é um dos mais importantes para vermos a Bíblia de uma forma mais completa e panorâmica. Davi, como nós lemos, está reinando em paz. Depois de ter lutado tanto contra amalequitas, contra filisteus, Deus deu a ele um tempo de paz, depois de tantas guerras. É importante também saber que Davi centralizou em Jerusalém, a capital desse reino de Israel, a adoração ao Senhor, contratando muitos músicos que ficavam ao redor da Arca da Aliança em uma tenda, a tenda de Davi, louvando ao Senhor e ministrando sem fim, dia e noite, cantando e louvando ao Senhor. Olha que coisa interessante. E Davi entendeu que para ter êxito no seu reinado, não bastava ter um exército forte, mas ter a presença do Senhor dos Exércitos, a presença do Todo-Poderoso Deus, e por isso ele se dedicava tanto à adoração, porque ele entendia a preciosidade e a importância da presença de Deus. Davi era apaixonado por isso, e foi o homem segundo o coração do Senhor. E agora, depois de tantas vitórias, e depois de ter estabelecido essa adoração, centralizado ela em Jerusalém, Davi descansa no seu palácio, um período de descanso que Israel mesmo nunca havia visto antes, um período de paz. E o texto que nós lemos em seu início, nos versículos 2 e 3, diz o seguinte, vou ler novamente: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Davi, conversando com o profeta Natã, em seu luxuoso palácio, fica incomodado. Ele está morando muito bem, em luxo, digno de um rei como ele próprio era, mas a arca do Senhor em uma tenda. E Davi se incomoda com isso. Se você não lembra, a arca do Senhor é a arca da aliança, e ela estava na tenda de Davi. Anteriormente no tabernáculo de Moisés, agora no tabernáculo de Davi. A arca era uma caixa revestida de ouro, com anjos esculpidos em cima. Dentro da arca da aliança nós tinha em Israel o jarro com o maná, tinha também o cajado de Arão e as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos. O sangue dos sacrifícios oferecidos ali eram colocados e aspergidos sobre o propiciatório em cima da arca, e assim Deus manifestava a sua presença e manifestava o seu perdão. E é justamente isso que a arca simboliza para Israel, a presença de Deus. Onde a arca estivesse, Israel teria o favor de Deus. Onde a arca estivesse, a presença de Deus estaria ali simbolizada para o seu povo. Mas como eu já disse, Davi está incomodado, porque ele está muito bem. E a presença de Deus em uma tenda, como isso poderia acontecer? Ele tem uma ideia maravilhosa, um insight poderoso aqui. Ele quer honrar o Senhor. As intenções de Davi são ótimas. Quer construir um templo para Deus. E o profeta Natã ouve a ideia e aprova imediatamente, sem antes consultar ao Senhor. Mas como nós lemos, não era isso que Deus queria. Meus irmãos, não basta que as nossas intenções sejam boas. É isso que o texto nos ensina logo de cara aqui. Nada substitui a vontade de Deus, as suas melhores ideias, os melhores eventos que nós podemos planejar como liderança da igreja, as melhores ideias que você tem para o reino de Deus. Isso não basta. Se Deus não quiser, isso não vai acontecer. Não basta servir a Deus do nosso próprio jeito. E é isso que nós aprendemos aqui. E talvez haja pessoas nesta igreja, Deus nos livre, mas talvez haja pessoas que tentam servir ao Senhor do próprio jeito, sem consultar a palavra de Deus, acham que sabem viver para o Senhor, ignoram a palavra dele, acham que basta ver os cultos online, ao invés de ter a comunhão viva aqui na igreja, acham que basta trazer os filhos na UCP ou nos cultos,
e não discipulá-los em casa. Acham que podem viver longe da submissão que o Rei Jesus nos pede. Pessoas que acham que ativismo religioso e a presença na igreja é obediência, e não necessariamente é. Por mais que as intenções dessas pessoas sejam as melhores possíveis, como a de Davi também foi, isso não basta para o Senhor. Porque para Deus, Ele não quer apenas uma ideia boa, Ele quer um coração rendido à sua vontade, e rendido a mudar segundo a vontade de Deus. Por isso, não tente construir algo para Deus sem consultar a vontade dEle antes disso, porque nem toda boa intenção será aprovada pelo Senhor. A casa que Davi queria construir era assim, uma ótima intenção, uma ótima ideia, mas não era do jeito, não era da ideia, não era da intenção que Deus tinha para Israel. Continuando o nosso texto, nós vemos que no versículos 4 e 5, a habitação que Deus sempre quis. Vou ler com os irmãos. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? A pergunta de Deus aqui implica em várias coisas. Natã aprova a ideia de Davi, mas na mesma noite, Deus fala com Natã para que Natã fale com Davi, e Davi saiba que o Senhor disse que ele não queria isso. Que ele não queria, na verdade, do jeito que Davi queria. E por 3 motivos, Deus recusa a ideia de Davi. O primeiro motivo é que Deus nunca pediu um templo para a sua arca. O segundo é que Deus sempre caminhou com o seu povo, mesmo sem um templo. Imagine no deserto, até chegar aqui. A arca foi roubada, foi levada ao território filisteu, mas estava de volta. Deus não precisa de um templo. Em terceiro lugar, Davi era inadequado para construir o templo, pois ele tinha derramado muito sangue e se tornaria impuro de construir algo tão santo para o nosso Deus. E antes que você crucifique o nosso irmão Davi e pense que a ideia dele foi totalmente descabida, vamos dar uma chance para ele? Tem um motivo muito bom aqui, e a sua intenção é boa, apesar de não ser a que Deus queria. A gente vai explorar um pouco a intenção deste homem, porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. E sendo o homem segundo o coração de Deus, Davi expressa algo que estava no coração do Senhor. Um desejo, um dos desejos mais profundos de Deus, quando nós vemos a Bíblia de uma forma geral, do início, meio e fim. Deus quer estar com o seu povo. E Davi queria estar com Deus e que ele estivesse no meio do seu povo. Por mais que ele não tenha entendido tão bem, ele expressou esse princípio, a presença de Deus no meio do povo. Deus deseja habitar entre a sua criação. Foi por isso que ele fez o Jardim do Éden e se comunicava e se relacionava com Adão e com Eva. É por isso que Deus estabelece o tabernáculo para manifestar e guiar o seu povo no deserto. É por isso que nessa história Deus, mais para frente, vai estabelecer o templo para mostrar que dali dessa descendência viria o descendente de Davi. Deus enviou Jesus Cristo, o templo vivo de Deus, para estar entre os homens. Deus Emanuel, Deus conosco. Deus envia, depois de Jesus subir aos céus, o Espírito Santo para estabelecer a igreja, para que aqui seja a presença de Deus e habite ricamente a presença do Senhor entre nós, nós como igreja, independente dessas paredes. E Deus virá também com a sua cidade santa, a Nova Jerusalém, para estar entre os homens. E o seu tabernáculo estará continuamente, eternamente entre nós. Deus quer estar com o seu povo. Em toda a Bíblia, ele mostra isso de forma muito clara. Mas o alvo de Deus nunca foi um prédio, nunca foi uma construção, nunca foi um prédio de educação com andares. O alvo de Deus não é esse. O alvo de Deus são corações, é um povo santo para que ele habite. Deus não está procurando algo impressionante. O que você pode fazer para impressionar a Deus? O que nós podemos dar a Deus que Ele não tenha? Qual programação maravilhosa para atrair os jovens nós podemos fazer na igreja? O que nós podemos impressionar o coração de Deus? Como podemos fazer isso? Deus não está à procura disso, irmãos. Deus está à procura de um povo. Lógico que nós pensamos e tentamos fazer o nosso melhor, mas no coração de Deus está o desejo de habitar com o seu povo santo. Por isso, é possível que você esteja aqui, no templo, em igreja, em uma comunhão talvez artificial,
Deus te livre disso. Mas é possível sim, que você esteja aqui, mas esteja longe da presença de Deus. Porque a presença de Deus não está confinada a essas paredes. Mas Deus quer um coração rendido a Ele. Ele quer estabelecer um trono nos nossos corações. Não um trono no púlpito. Ele reina aqui, com certeza. Mas não apenas isso. Deus quer estabelecer um trono no seu coração. O templo, no Novo Testamento, quem? Quem é o templo? Nós somos o templo. O Senhor habita no seu coração, se você é de Jesus. Como Paulo disse, nós somos templo, tabernáculo desse Deus vivo, santuário de Deus. É aí que Ele reina. Pedras vivas que compõem um grande edifício para o nosso Deus, para o nosso Salvador. E o nosso texto continua, meus irmãos, e nós faremos a leitura responsiva novamente, mas agora dos versículos 8 a 17, para entendermos um pouco dessa promessa que Deus estabeleceu a Davi, a aliança davídica. 2 Samuel 7, do versículo 8 ao versículo 17, faremos leitura responsiva, e diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre meu povo, sobre Israel. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflinjam, como dantes. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Meus irmãos, esse texto é muito importante na Bíblia, para enxergarmos ela de forma panorâmica. E esse texto fala que depois de Deus corrigir Davi, ele faz promessas muito maiores do que um templo. Assim como o nosso Deus tem planos superiores aos nossos, e muitas vezes nós queremos e pensamos que queremos muito, mas Deus nos surpreende com mais e mais. Você já passou por isso? Assim, Davi também experimentou. Deus faz promessas muito maiores. Davi queria construir uma casa para Deus, mas no versículo 11, vocês leram: o Senhor te fará casa. É Deus quem fará a Davi uma casa. E ele promete a Davi um descendente, cujo trono seria estabelecido para sempre. Esse descendente edificaria a casa de Deus. Este descendente reinaria em paz, sendo vitorioso sobre os inimigos do Senhor. E imediatamente nós pensamos: o descendente de Davi é o seu filho. Davi morre. E quem assume? Salomão. Salomão reina ali por 40 anos em Israel. Salomão governa Israel com muita paz que nenhum rei tinha experimentado antes. Salomão constrói o templo de Deus, o templo de Salomão, como nós conhecemos. Mas não era sobre Salomão que Deus estava falando, porque Salomão morreu, o seu reino caiu, e depois disso, Israel foi só ladeira abaixo. O templo foi destruído, coisas terríveis aconteceram na história de Israel, e depois da história de Salomão nós vemos um reino dividido, reis
cada um seguindo os seus corações e fazendo aquilo que desagradava a Deus, e muitas coisas que desagradavam ao Senhor sucessivamente, cada vez pior. Se você ler o relato dos livros dos reis, você verá isso, com muita vergonha do que aqueles reis cometiam no Antigo Testamento. E ficou claro que Deus não estava falando apenas de Salomão, porque toda profecia tem um cumprimento na própria palavra, mas também aponta para algo futuro. E essa profecia apontava para Salomão, mas também aponta para outro descendente. E é lógico que você já sacou quem que eu estou falando aqui. Eu estou falando de Jesus Cristo. O descendente que viria quase 1000 anos depois de Davi. O descendente que reinaria para sempre sobre a casa de Deus, o Filho de Deus. E como nós colocamos aqui, o Rei eterno. O Rei que até hoje reina sobre o povo de Deus. Não mais Israel, físico, geográfico, político, mas sobre a igreja de Deus, o Israel de Deus, sobre nós aqui. E assim reinará para sempre. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que um templo apenas não seria suficiente, não bastaria para Deus habitar com os homens. Uma linhagem meramente humana também não bastaria para que essa profecia se cumprisse. Estruturas, emoções, performances incríveis não bastam para trazer a presença de Deus. Por mais que nós nos esforcemos com as melhores intenções, o que traz a presença de Deus e o único modo de Deus habitar com os homens, nós sabemos qual é. Foi o próprio Deus se fazer homem e ter vindo aqui à terra. Davi queria construir uma morada para Deus, mas foi o próprio Deus que veio por si mesmo habitar conosco. João diz, no começo do seu evangelho, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou pode ser traduzido como tabernaculou entre nós. Ele finca as tendas deste tabernáculo no nosso coração, para que Ele habite com os homens, para que Ele habite entre nós. É esse Jesus, o Deus Emanuel, Deus conosco. E quão maravilhoso é isso, nós vemos que esse Deus tão precioso e tão grande se faz pequeno para habitar em nossos corações. Essa é a maravilha da encarnação de Cristo Jesus, desse milagre. São esses mistérios preciosos que nós vemos na palavra de Deus e deixam a gente atônitos, deixam a gente com o coração batendo mais forte, apaixonados pela presença do nosso Deus, porque Jesus foi a presença de Deus entre os discípulos, realizando milagres, pregando o evangelho do reino. Após a sua morte, 3 dias depois, ele ressuscita. Alguns dias depois ele sobe aos céus. Em Atos 2 nós vemos o que acontece. Jesus envia o seu próprio Espírito para que descesse sobre aqueles homens em Jerusalém. Então nós temos ali a igreja sendo estabelecida, a igreja acontecendo. O seu Espírito então constrói em nós um grande templo para Deus, coisa que Davi nunca iria conseguir fazer. E nenhum descendente dele, senão Jesus, conseguiria fazer isso. Porque só Jesus traz a presença de Deus a nós. Porque Ele é a própria presença de Deus entre os homens. Pense que a Salomão foi dado o privilégio de construir um templo físico. Mas Jesus é esse Rei eterno que constrói para Deus um templo na nossa alma. Onde Deus pode habitar. Onde Jesus pode reinar sem rivais. Num tempo de paz, que só Ele pode dar. Mais do que a paz que Davi experimentou, a paz que nós precisamos, contra os reinos inimigos, contra os nossos pecados, contra as idolatrias do nosso coração. Somente Cristo pode nos dar essa paz. Aquilo que Israel não experimentou, aquilo que o mundo não pode nos dar, por mais que nos ofereça coisas atrativas, só o Senhor Jesus pode nos dar este reino de paz. Se Ele reina em seu coração, que Ele reine sem rivais. E que você se esforce para se submeter a esse Jesus maravilhoso. Como eu já disse em 2 Coríntios 6,16, diz assim o apóstolo Paulo, porque nós somos santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós juntos somos o templo de Deus, igreja de Deus, não essas paredes. A casa de Deus somos nós, pessoas indignas, alcançadas pela graça de Deus, pelo amor de Jesus. É incrível ver que
aquele carpinteiro de Nazaré, estabeleceu os fundamentos dessa casa para Deus, do qual estamos firmes até hoje e sempre estaremos na habitação do Altíssimo. É nessa comunhão, irmãos, nesse templo de Deus, e não pense na nossa igreja apenas como isso, mas na igreja de Jesus na face da terra. E não pense só em você como templo, mas pense em você juntamente com os seus irmãos. É nessa comunhão preciosa que nós experimentamos a paz do Senhor. É nessa comunhão preciosa que nós experimentamos o amor de Deus, através do cuidado, através do serviço, através do amor que cada um expressa uns pelos outros. Isso é maravilhoso. O serviço que você pode ofertar aqui na igreja, os seus dons e talentos que Deus lhe deu, é nisso que nós conheceremos o amor do nosso Pai. Encontramos nessa comunhão uma família para pertencer. Mesmo que você esteja aqui e não tenha muitos familiares cristãos que vêm à igreja e que se dedicam ao Senhor juntamente com você, aqui você pode encontrar pais e mães, irmãos e irmãs, pessoas que vão te acompanhar, pessoas que vão sustentar a sua vida em oração, e que você terá o privilégio e a oportunidade de fazer isso por eles também. Eu encorajo aqui os irmãos a fazerem isso e a buscarem incessantemente essa comunhão preciosa que nós podemos ter. É nessa comunhão que nós encontramos um propósito, muito mais do que apenas existir, mas viver de fato para a glória de Deus e aprender nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, nas nossas famílias, como temos aprendido nestes 40 dias, a ter um propósito claro diante do Senhor. Por isso não existe nada mais precioso, nada que possa comprar essa dádiva que é investir as nossas vidas no reino de Jesus. Mais do que a sua formação, mais do que a sua fama, do que o seu sucesso, mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Nada pode comprar, nada pode pagar, porque tem um valor imenso, inestimável. Nada pode comprar uma vida de discipulado. Nada pode comprar uma vida intencional no reino do Senhor, onde você se torna um missionário no seu trabalho, na sua casa, evangelizando aqueles que estão ao seu redor. Nada pode comprar esse tempo de comunhão que nós temos. Nada pode comprar a expansão do reino. Não são valores que definem isso. Não são os valores que nós levantamos aqui para o Projeto ID, ou para abençoar os nossos missionários na Albânia e na Espanha. Não é isso que compra. Foi o preço do sangue de Jesus que comprou isso. E nós precisamos dedicar a nossa vida para essas coisas, meus irmãos. E como se isso não fosse maravilhoso o suficiente, essa promessa que Deus faz a Davi não para apenas no ministério de Jesus, não para apenas no começo da igreja e nem na nossa igreja 2000 anos depois que Cristo veio ao mundo. Essa promessa de Davi não termina aqui, porque foi o próprio Jesus, filho de Davi, que prometeu nos levar para uma habitação eterna ao lado do nosso Pai, dizendo que lá há muitas moradas e dizendo que vai nos preparar um lugar. Em João 14, versículo 3, ele diz: e quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Desde o início da Bíblia, Deus faz uma habitação para Ele dentro do seu povo. Passando por séculos e milênios, Deus vem habitar dentro do seu povo na figura de Jesus Cristo. Passando mais alguns milênios, Deus vem habitar entre o seu povo na Nova Jerusalém. Desde o começo, Deus quis estar com a sua criação, com seus filhos. Deus quer estar com você. Se você pensa e se você se enxerga como alguém rejeitado pela vida, talvez uma vida muito sofrida e de muitas lágrimas, traumas, feridas no seu coração, saiba que Deus te quer. E você não deu motivo nenhum para isso. Mas Deus te ama. Ele quer estar com você. Ele quer transformar o seu coração. Ele deseja ardentemente. Nós vemos isso. Em Oséias 11, Deus fala: como eu posso destruir você? Meu coração está dilacerado pelo meu povo. Como eu posso me esquecer do meu povo? Deus não se esquece de nós. Deus não nos ignora. Deus não nos deixa de lado. Não houve um dia sequer na sua vida em que Deus não cuidou da sua história. Não haverá um dia sequer na sua vida em que Deus não estará com você. Deus ama estar dentre o seu povo.
É importante buscar a presença de Deus, meu irmão. E esse deve ser o maior alvo da sua vida, do seu coração, assim como foi para Davi. E agora, tendo a revelação completa, ainda mais, eu quero buscar a presença de Deus. Eu quero buscar o Senhor, porque é isso que me fará viver. Meus irmãos, voltando à história de Davi, nós lembramos da maior batalha que ele enfrentou, pelo menos a mais memorável, contra o gigante Golias. E nessa batalha, Golias vestia uma armadura, um capacete de bronze, uma couraça de bronze também, com escamas, evocando a imagem daquela antiga serpente inimiga do povo de Deus. E Davi vence. É muito interessante como o seu descendente, Jesus Cristo, foi aquele que veio para cumprir a primeira profecia sobre o Evangelho em Gênesis 3,15, em que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. E foi isso que aconteceu. Davi evoca essa imagem de Cristo Jesus, e nós vemos que o mal foi derrotado. Naquela cruz o Rei Eterno destronou o pecado do nosso coração e nos fez viver, vencendo a morte, vencendo todo o pecado e todo o mal. Por isso, Paulo também declara a nossa esperança em Romanos 16:20, dizendo o seguinte: o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Cristo venceu a morte e ainda vencerá como rei que sempre vence os inimigos do povo de Deus. Ele vencerá Satanás de uma vez por todas, debaixo dos nossos pés, como seu povo, porque ele está junto do seu povo nessas batalhas contra o inimigo e contra o mal. Então ele luta ao nosso lado e ele vence ao nosso lado, e nós vencemos por ele, porque temos a vitória que vence tudo neste mundo, a nossa fé, como diz 1 João 5, versículo 4, e com a fé nele, nós também vencemos. Nós lutamos as batalhas que Cristo já venceu. Por isso nós somos mais do que vencedores. Podemos vencer o pecado, podemos vencer o desânimo, podemos vencer as tentações que sobrevêm sobre o nosso coração, porque Cristo venceu. E permanece vencendo para sempre. O nosso Rei Eterno sempre estará de pé. Esses governos vão cair, os reinos passam, os impérios de antigamente já não existem mais. O império que matou Jesus não existe mais, mas o rei dos judeus ainda está no trono e sempre estará. O seu reinado não apenas transforma a eternidade que nós teremos com Deus, mas transforma o agora, se de fato nós nos rendermos em submissão ao Rei Jesus. Ele governará, meus irmãos, os nossos pensamentos, a nossa língua, os nossos olhos, o nosso coração e as nossas intenções, para transformá-las em intenções segundo o coração do nosso Pai. Ele governará a nossa vida inteira, agora e para sempre. Como diz Apocalipse 11, versículo 15. Vamos ler juntos em voz alta? O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Espero que Jesus reine no seu coração, e que esse reino te dê paz, e te dê alegria e esperança, de que um dia ele reinará sobre toda a criação, de forma visível e de forma plena, onde toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar? Santo Deus, nós louvamos o seu nome, pois sabemos que o Senhor nos quer. Sabemos que desde o início o Senhor quis estar com o teu povo. Glorificado seja o teu nome, pois fez toda essa história de Davi para revelar Jesus Cristo a este mundo. E fez a nossa história para revelar Jesus Cristo a este mundo. Ó Deus, tem misericórdia de nós e aviva o teu povo para que nós consigamos revelar Cristo no nosso trabalho, na nossa família, em todos os lugares. Que Cristo seja expresso no nosso linguajar, nas nossas conversas, ó Deus. E nos planos que fazemos, os sonhos que temos como família, como igreja, que seja para engrandecer a Cristo Jesus e não o nosso nome, sabendo que os reinos cairão, mas o Senhor permanecerá no trono para sempre. Ó Deus, te peço também para que o Senhor destrone todo o mal do nosso coração e que reine sem rivais sobre nós, fazendo com que todo pecado seja esmagado pelo Senhor
seja vencido pelo Senhor e que nós possamos vencer juntamente contigo, pois o Senhor está ao lado do seu povo no campo de batalha. Ó Senhor, reina sobre o teu povo e nos faz ver isso de forma clara e com muita esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido o pastor Leandro para impetrar a bênção e também dar os avisos. Eu estarei à porta cumprimentando os irmãos. Irmãos, vamos nos colocar em pé. E que a graça do nosso grande Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, que o consolo, a paz e a esperança do Santo Espírito de Deus habite ricamente com o teu povo, com a tua igreja, hoje e até a vinda gloriosa do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos entoar o amém?